Bom, pessoal, continuando aqui, como eu estava dizendo, então saem as pessoas do campo e entra o papel da tecnologia de maneira muito forte. E da tecnologia, que é importante a gente pensar que ela entra de duas maneiras diferentes. A primeira é através de máquinas e equipamentos, na substituição de pessoas, e a segunda é na combinação da tecnologia com a ciência. E aí, principalmente nos aditivos agrícolas, nas sementes geneticamente modificadas, nesses agrotóxicos que vão surgindo, é para poder tentar controlar melhor a produção agrícola, tudo bem? Porque tudo isso, né, todos esses aditivos que vão surgindo ao longo do tempo, o grande objetivo deles é com que a agricultura não fique tão refém do clima. Porque, por exemplo, pensa uma pessoa que planta, sei lá, 50 hectares de milho, e aí acontece uma grande chuva, uma grande geada, e essa pessoa perde toda a produção dela. Não só isso, não só a chuva e a geada, porque a chuva e a geada são eventos que realmente a gente não consegue controlar. Mas as sementes, muitas vezes as pessoas elas compravam sacos de semente para poder plantar e elas contavam com todos aqueles grãos. E aí, de repente, daquela quantidade de grãos que ela comprou, 1 quilo, por exemplo, para poder plantar, só metade nascia. Então, as outras sementes estavam mortas ou alguma praga atacava essas plantas. Então, esses aditivos, essas sementes geneticamente modificadas, elas vêm para poder pelo menos tentar controlar uma parte da produção agrícola, que é a parte do semeio, né? Eu saber que eu vou plantar uma determinada quantidade de sementes e que todas elas vão nascer, e que nenhuma praga vai atacar a minha produção, certo? Bom, então, a agroindústria, né, essa tecnologia, esse aumento da tecnologia, ele teve algumas consequências para o campo, né? A primeira foi essa importante participação no mercado, no comércio externo. Então, como eu disse para vocês, por conta da área plantada dentro dos Estados Unidos, tem essa dupla função. Ela atende tanto ao mercado interno quanto ao mercado externo. E aí vocês vão ver que as produções elas são grandes, tanto para a produção de alimentos, por exemplo, de frutas e legumes, quanto para a produção daquilo que a gente chama de commodities, que aí seria o milho e a soja. Bom, uma outra consequência foi isso que eu acabei de falar para vocês, que é a integração com a indústria, e que aí veio essa agroindustrialização. Então, atualmente, a agricultura está diretamente relacionada com as atividades que acontecem na cidade, porque tanto as indústrias que estão na cidade, elas utilizam insumos agrícolas, quanto as empresas agrícolas, né, que produzem, né, que plantam, elas também dependem de máquinas e equipamentos de empresas que estão na cidade, vamos dizer assim. Então, o primeiro setor, ele está diretamente relacionado com o segundo setor. E aqui vale sempre a gente lembrar, né? Então, o primeiro setor é o setor voltado para a agricultura, para as atividades agrícolas, né? A da matéria-prima bruta, não só a agricultura, mas também a mineração. E o segundo setor já envolve a atividade de transformação. Então, no contexto dos Estados Unidos, tem o que se chama de agroindústria, a agroindustrialização. Então, as indústrias do campo, elas estão diretamente relacionadas com as indústrias do segundo setor, principalmente aí dependendo de máquinas, equipamentos, de soluções e inovações para o campo. Enquanto que essas empresas de tecnologia, essas empresas de informação, também de algum modo elas dependem das atividades da agroexportação, né, da agroindústria, principalmente da agroindústria. A agroexportação é quando eles mandam para fora, né? Então, as indústrias que estão dentro dos Estados Unidos, elas dependem muito dessas agroindústrias, porque são elas que fornecem matéria-prima. Então, é uma troca, né? E é por isso que os setores eles são diretamente relacionados. Bom, outra consequência foi aquilo que a gente já falou no slide anterior, que foi o êxodo rural e a especialização do trabalho, né? Então, as pessoas elas saem do campo, vão para a cidade, porque um outro movimento também similar que aconteceu nos Estados Unidos e que aconteceu em outras partes do mundo é o crescimento do que a gente chama de latifúndio. Então, cada vez mais se tem menos proprietários de terra. Cada vez as pessoas, uma mesma pessoa tem uma maior quantidade de terra. Então, principalmente para plantar, não é para moradia, né? Então, isso acaba afastando as pessoas do campo, porque no campo elas precisam de trabalho e moradia. Então, se não tem moradia, essas pessoas, se uma pessoa só é dona de grandes extensões de terra, não tem onde os outros morarem. E a consequente especialização do trabalho, porque agora, com as novas técnicas e com as novas práticas no campo, as pessoas elas precisam estudar mais, elas têm que ter uma qualificação maior. Então começam a surgir outras profissões dentro do campo para poder ajudar nessas agroindústrias, né?
Então tem aí os zootecnistas, tem os agrônomos, os topógrafos, pedólogos, porque agora você precisa fazer estudo de relevo, você precisa fazer estudo de solo, os agrônomos para poder estudar sementes, qual semente é melhor para se plantar naquele determinado lugar, os zootecnistas para poder cuidar dos animais e assim por diante. Assim como também as máquinas, né? Não dá para você colocar qualquer pessoa para operar as máquinas, então essas pessoas elas precisam ter conhecimento, certo? Conhecimento porque tem a intensa utilização de tecnologias, e aí desde fertilizantes químicos, como acontece a irrigação, para manter os níveis de produtividade no campo. Tem uma prática que eles fazem lá também, que é a silagem. Então são construções especiais que eles armazenam os produtos agrícolas para poder vender quando tem essas variações no preço da safra e assim por diante. Ou por fim, tem uma última coisa aqui, que é a concentração da propriedade, que é isso que eu já estava dizendo para vocês. Então, cada vez mais vai crescendo o número de latifúndios, né? Então, é uma pessoa que tem grandes extensões de terra. Então, diminui, claro, o número de pessoas que moram no campo, porque essas grandes propriedades vão ser, de fato, destinadas à agricultura, não mais à moradia, né? Então, uma única pessoa, dona de grandes extensões de terra, é isso que faz com que essas pessoas aí componham as que têm a mais alta renda dentro do contexto americano, tudo bem? Então, além das atividades além das atividades secundárias e terciárias, esses donos de terra também são muito ricos. Bom, aqui por fim, só para apresentar para vocês como que é feita as produções, né? Então, são cinturões que eles vão chamar de Green Belt, Corn Belt, Cotton Belt, Fruit Belt, assim por diante. Isso são cinturões onde eles vão plantar cada um desses produtos, e que são produções regionais. Bom, mas aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês primeiro são os Green Belts. Os Green Belts é onde vai acontecer a produção daquilo que a gente come mesmo, efetivamente, que é fruta, legumes, as verduras. Também vai ser criadouro de aves, de ovos. E o Green Belt ele tem uma característica que ele é similar não só aos Estados Unidos, mas também a outros países, que é estar próximos dos grandes centros, né, das grandes produções. E é por isso que eu trouxe esses dois mapas aqui para vocês, para mostrar que é aqui nessa faixa onde vão se encontrar algumas das maiores cidades dos Estados Unidos. E é justamente nessa faixa onde vai se ter o maior cinturão verde, né? Tem um outro cinturão verde crescendo aqui, na região de Los Angeles também, que é uma grande cidade. Mas, de modo geral, o mais desenvolvido está mesmo aqui nessas cidades da costa do Atlântico, né? E que é aquilo que a gente falou na outra aula sobre a distribuição da população. Então, aqui é onde se concentra a maior população, e é aqui onde se concentra também esse cinturão que vai oferecer os insumos da alimentação básica das pessoas. Os outros, principalmente aqui o Corn Belt, que ele vai chamar das produções centrais, né? Então, esse Corn Belt aqui também é mais para produção externa. Então, aqui, essa faixa mais central é mais para produção externa. E não é por acaso que é aqui nessa faixa onde a gente tem as grandes planícies centrais, né? Dos grandes rios e dos lagos aqui também, né? Mas aqui nessa área, os lagos atendendo o Green Belt aqui. Mas, de outro modo, aqui também a gente tem esses grandes rios aqui, o Rio Missouri e o Rio Mississippi, que vão atender essa produção aqui nessas áreas de planície central. Bom, uma outra coisa importante aqui também é aonde a população ela vai estar concentrada. Então, aqui se confirma, né? Esse Green Belt, que vai ser o lugar onde vai se produzir o leite, as frutas, os legumes, vai estar próximo da área onde tem mais pessoas. Bom, aí aqui ele vai mostrando, né? Eu achei interessante pegar essas características, porque dá para ir mostrando como que é dividida, principalmente esse Central Belt aqui, né? Que esse Central Belt vem daquelas planícies centrais do relevo, então as coisas elas estão diretamente relacionadas, né? Então é aqui onde vai se ter a baixa ocupação humana, a gente volta aqui nesse mapa para mostrar. Então, de fato, tem baixa ocupação humana porque essa área aqui, em grande parte, ela é voltada para a agricultura. E para lembrar também, quando a gente falou sobre as savanas, essa aqui era a área onde predominavam as savanas. E é um dos biomas, é uma das vegetações que foi praticamente extinta. E foi praticamente extinta porque é uma área que atende a agricultura. E atende a agricultura principalmente para cultivo de trigo, milho e algodão. O milho principalmente para o mercado externo, certo? Bom, aí nesse lugar também tem uma elevada mecanização rural, por isso que não tem tantas pessoas, né? E aí tem a implicação de alta tecnologia,
A produção do milho, principalmente, ela vai estar associada também à produção da soja, então cada vez mais a produção de soja ela cresce nos Estados Unidos. Acho que hoje os Estados Unidos ele é o primeiro ou o segundo maior produtor também de soja, certo? Bom, por hoje é isso, gente. Então eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem aqui no formulário e aí na aula a gente conversa mais sobre os detalhes aí de cada um desses cinturões agrícolas.